Olá pessoal, hoje eu estou aqui para comentar sobre um vídeo que circulou nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, informando as pessoas que a Constituição declara que o poder emana do povo e, em razão disso, seria lícito às pessoas, aos populares, se reunirem nas portas dos quartéis para solicitar uma intervenção militar. Que então isso seria legítimo e albergado pelo texto constitucional, combinando essa parte do texto que diz que o poder emana do povo com o artigo 142. É um vídeo de 4 minutos com vários desenhos, muito lúdico, que leva as pessoas a crer que de fato elas têm esse poder, que é legítimo fazer essa exigência. E esse vídeo com certeza está por detrás dessa situação que nós estamos vivendo, estamos aí acompanhando de manifestantes que estão aí reunidos na frente dos quartéis com faixas, com cartazes, solicitando esta famigerada intervenção militar. Então vamos entender algumas questões em relação a isso. Primeiro, a nossa Constituição, sim, afirma que o poder emana do povo, e de fato o poder emana do povo. Contudo, o artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, que traz esta frase, o poder emana do povo, ela diz: todo o poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E dentro do nosso texto constitucional não existe nenhum permissivo, não existe nenhuma possibilidade de o povo se reunir e requerer que não seja reconhecido o resultado de um pleito eleitoral. Este pedido, esta solicitação, é algo que atenta contra o Estado democrático de direito. E, por certo, isso não é algo albergado pela liberdade de expressão, liberdade de manifestação e não está de acordo com o texto constitucional. Eu acho muito importante que todos façam a leitura correta e adequada do artigo 142, que tem sido tão utilizado de uma forma absolutamente desviada. O que diz o nosso artigo 142? Vamos lê-los juntos? O artigo diz: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Não há nada no artigo 142 dizendo que as Forças Armadas têm o poder de intervir de qualquer forma em relação aos poderes constituídos. As Forças Armadas estão submetidas aos poderes constituídos. O chefe supremo das Forças Armadas é o Presidente da República. Então, as Forças Armadas não podem, nenhum membro das Forças Armadas pode tomar qualquer atitude contrária às instituições, contrária a qualquer um dos poderes. Isto não é legítimo, isto não é constitucional, isto não está albergado pelo texto constitucional. Não há um permissivo constitucional que garanta esse pedido, essa solicitação que as pessoas estão pleiteando. Então, o que nós estamos vendo é as pessoas estão se aglomerando na frente dos quartéis, estão reiteradamente solicitando essa intervenção militar, que na verdade não existe, estão aí, muitos expondo a sua vida a risco, se colocando em meio a estradas. Já houve 2 incidentes graves com várias pessoas feridas, casos de furo de bloqueio, de pessoas que foram atropeladas. Há pessoas que também foram presas por abandono de incapaz, porque deixaram seus filhos dentro de carros próximos a esses eventos, essas manifestações, e isso configura crime de abandono de incapaz. Há pessoas que estão levando seus filhos. Há um vídeo na internet mostrando uma pessoa falando que as mulheres e as crianças e os idosos deveriam ficar na frente dos bloqueios, ou seja, servir de escudo para que os bloqueios não fossem furados. Isso é de uma falta de ética tão grande que é difícil explicar em palavras sem que soe muito agressivo, mas no mínimo é absolutamente uma falta de caráter revoltante que deveria ser visto pelas pessoas, o quão isso é algo ignóbil, o quanto isso é uma coisa que ninguém deveria achar normal e deveria achar aceitável.
Por fim, acho importante dizer duas coisas. Primeiro, o que os manifestantes podem efetivamente conseguir, já que essa intervenção militar que tanto querem não é possível? O que pode acontecer? Se as pessoas mantiverem esse estado de caos constante, mantiverem tentando fechar rodovias, tentando fechar ruas nas cidades, invadindo prédios, o que pode acontecer? Este caos generalizado, esta comoção em nível nacional, pode sim ensejar a decretação de um estado de sítio. E aí é curioso porque os manifestantes eles têm um certo apreço por essa ideia. Eles vibram com essa possibilidade. Nossa, a decretação do estado de sítio parece que é uma coisa positiva na cabeça dessas pessoas. E aí eu fico me perguntando qual é a ideia que as pessoas fazem do que significa viver em um estado de sítio. Estado de sítio é uma situação gravíssima de exceção constitucional na qual é possível suspender direitos fundamentais extremamente caros a todos nós. Como isso pode ser uma coisa positiva? Não existe nenhuma possibilidade de que viver em um estado de sítio seja melhor do que viver na situação que nós vivemos hoje. Então, primeiro, há duas coisas que são importantes de serem ditas em relação ao estado de sítio. O estado de sítio, primeiro, ele é convocado pelo presidente da República, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. Então, não é o presidente que decreta a seu bel prazer. Ele precisa solicitar, o Congresso precisa aprovar. Segundo, alguns direitos fundamentais podem ser suspensos. Diante de uma situação como a que nós estamos vivendo, o direito fundamental essencial que seria suspenso seria o direito de manifestação. É isso que está previsto no nosso texto constitucional. É possível suspender o direito de reunião em locais públicos. Então, as pessoas estão se manifestando e o que elas podem conseguir com essa manifestação, no máximo, é que elas sejam removidas à força desses locais de onde elas estão aglomeradas. O segundo ponto, bastante curioso em relação a essa questão do estado de sítio, é que as pessoas têm uma certa ilusão, de que o estado de sítio faria com que o poder ficasse concentrado na mão do chefe do Poder Executivo. E, na verdade, as pessoas estão muito enganadas, estão redondamente enganadas em relação a isso. O estado de sítio é regulamentado na lei... deixa eu só pegar aqui o número da legislação, na Lei 2.654, de 55. É essa lei que regulamenta o estado de sítio. E vejam, eu quero que as pessoas parem de acreditar em mensagens que vocês recebem sem verificação. Pesquisem as coisas. A lei, eu estou dizendo aqui, vou deixar anotado aqui, 2.654 de 55, regulamenta o estado de sítio. E o que ela diz no parágrafo único do artigo 4º? Ela diz que o presidente e o executor do estado de sítio não poderão recusar informações a quem? A quem o presidente e o executor devem prestar contas do que estão fazendo? Ao Supremo Tribunal Federal. Os senhores, as senhoras que estão aí nas ruas achando que ao se aglomerarem nos espaços, ao criarem essa confusão toda que estão gerando na nossa sociedade, irão entregar o poder nas mãos do presidente ou nas mãos das Forças Armadas, na verdade o que vocês vão conseguir primeiro, vocês serão os principais prejudicados, serão as primeiras pessoas a serem retiradas à força das vias públicas e segundo, vocês vão fortalecer a importância do Supremo Tribunal Federal, que tanto vocês combatem, que tanto vocês depreciam a todo tempo. Então, é importante que as pessoas tenham uma noção do porquê que vocês estão lutando. É importante que vocês se perguntem isso. O que eu quero conseguir com isso? Se eu quero conseguir uma intervenção militar, é importante que se diga, isto não é possível, isto não é constitucionalmente possível, isto não é lícito, não é constitucional sob o ponto de vista do que a nossa Constituição permite. Isto nunca vai acontecer. Então eu vou continuar aqui porque eu acho que é interessante a decretação de um estado de sítio. O que o estado de sítio pode trazer de positivo? Absolutamente nada para nenhum de nós. Então, por mais que a decisão das eleições não tenha prestigiado a sua vontade, por mais que o resultado seja algo que para você, nesse momento, é muito desconfortável, muito inaceitável, isso faz parte da democracia. Respeitar o resultado das eleições é a única via possível para que todos nós
possamos viver em uma sociedade efetivamente democrática, responsável, organizada. Se você de fato é um patriota, você precisa respeitar o nosso texto constitucional. A nossa Constituição não permite o que vocês estão requerendo. Não existe essa possibilidade de intervenção militar e, se mantendo esse estado de caos, o que os senhores e as senhoras irão conseguir, com certeza não lhe trará nenhum benefício. Então eu deixo aqui esse pedido para que façam essa reflexão em relação a essas questões e pensem se faz sentido manter essa situação toda, esse estado de caos que está sendo gerado na nossa sociedade. Muito obrigada.